Ao soltar, o que sobra? Muitas vezes achamos que nada. Achamos que ao soltar alguém, um amor, uma ideia fixa, ficaremos vazios. Mas, na verdade, é só nesse vazio que algo verdadeiro pode nascer. O que sobra na ausência do outro é você. Nietzsche escreveu que o homem precisa aprender a viver entre os homens como entre plantas, não para se isolar, mas para não depender da aprovação constante, da comparação sufocante, da validação que nos enfraquece sem que percebamos. Soltar é também se desprender das amarras invisíveis que os vínculos criam quando são sustentados por medo e necessidade, e não por liberdade e escolha. É o contrário da moral de rebanho que Nietzsche tanto criticou. Porque enquanto estivermos presos à necessidade de sermos aceitos, reconhecidos, aplaudidos, não somos livres. Somos moldados pelas expectativas alheias. E não há dor maior do que perder-se de si mesmo para não perder o outro. Desapegar, nesse sentido, não é frieza. É independência da alma. É se colocar em primeiro plano, não por egoísmo, mas por integridade. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. Mas quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando não há papel a desempenhar, nem afeto a conquistar? Quando você solta, esse espaço revela a sua forma mais honesta, sem filtros, sem concessões, sem a necessidade de caber no molde de ninguém. Você começa a ver que o silêncio, antes assustador, agora é fértil. Que a solidão, antes amarga, agora é sagrada. Que a falta do outro, antes insuportável, agora é libertadora. Nesse espaço, você não precisa mais carregar ninguém para se sentir completo. Você aprende a se bastar, não como quem desiste do mundo, mas como quem finalmente descobre que pode habitá-lo de pé, sem mendigar presença. Soltar não é perder, é recuperar-se, é sair da expectativa de ser amado por todos e entrar no estado profundo de autorrespeito e soberania emocional. Nietzsche não queria um ser humano conformado, queria um ser humano criador, capaz de dar sentido à própria vida, mesmo no caos, capaz de caminhar sozinho e ainda assim sorrir. E o desapego emocional é o primeiro passo dessa caminhada. Desapegar não é esquecer, não é deixar de amar, não é virar as costas. Desapegar, na verdade, é permitir que algo ou alguém tenha um lugar diferente dentro de você. É curioso como a palavra desapego soa como perda, mas na verdade ela fala de liberdade. Liberdade de não depender, liberdade de não se perder, liberdade de não carregar o que já não vive. Só pesa. Mas é difícil, porque você ainda sente, ainda espera, ainda sonha e sente culpa por querer soltar o que, lá no fundo, você sabe que já foi. Desapego não é ausência de sentimento, é presença de consciência. É quando você começa a perceber que segurar mais um pouco não vai curar, só vai sangrar. É quando o corpo está cansado de lutar contra o que não flui mais. É quando o coração, mesmo ainda batendo por alguém ou por algo, começa a pedir por paz. E às vezes, o maior ato de amor é soltar, com gentileza, com compaixão, com reverência pelo que foi, porque o que foi, de verdade, já cumpriu seu papel, mesmo que tenha doído, mesmo que tenha ensinado na marra, mesmo que ainda viva em alguma memória. Desapegar é aceitar que existe um tempo para cada coisa e que algumas já passaram. É confiar que a ausência também ensina, que o vazio também transforma, que a dor também revela. É uma alquimia interna, aquele processo quase invisível onde você se permite quebrar para reconstruir com peças mais inteiras, mais suas, mais reais. E nesse vídeo vamos caminhar por essa estrada juntos, não com pressa nem com fórmulas mágicas, mas com verdade, presença e coragem. Porque talvez você esteja segurando algo há tempo demais. E hoje, só hoje,
Talvez seja o dia de começar a soltar, porque o que machuca também marcou, também foi abrigo, também foi sonho. A mente não se apega só ao que é bom, ela se apega ao que é familiar, ao que, de algum modo, deu sentido. Mesmo que tenha doído, mesmo que tenha frustrado, ela cria laços com o que foi recorrente, com o que te fez sentir vivo. E o coração, coitado, confunde intensidade com profundidade, confunde presença com amor, confunde costume com conexão. A gente segura porque tem medo, medo de ficar sem, medo de não sentir mais nada, medo do silêncio depois do fim, medo de não ser mais quem a gente foi, ao lado daquela pessoa, daquele lugar, daquele sonho. Existe uma parte em você que acredita que soltar é o mesmo que fracassar, é o mesmo que perder, é o mesmo que admitir que tudo foi em vão. Mas escuta, soltar não é apagar. É honrar o que foi, sem deixar que isso defina o que você ainda pode ser. É permitir que a ferida cicatrize sem abrir de novo a cada lembrança. É cuidar do que restou, sem alimentar o que já morreu. O apego emocional é, muitas vezes, uma tentativa desesperada de manter viva uma identidade que já não cabe mais. Você não quer soltar porque, no fundo, ainda acha que ali estava a sua melhor versão. Mas e se eu te disser que o melhor de você ainda está por vir? Que o vazio que você sente ao soltar não é ausência, mas espaço? Espaço para o novo, para o leve, para o verdadeiro. Na neurociência, sabemos que memórias ligadas a fortes emoções se cristalizam com mais força. É como se o cérebro dissesse: isso foi importante, mesmo que tenha doído. Então você revive, repete, reforça. Mas o cérebro pode ser reeducado e o coração relembrado, não do que doeu, mas do que é possível quando você escolhe voltar para si. Desapegar dói, sim, mas ficar também dói. E uma dor te puxa para trás, a outra te empurra para dentro, e é ali dentro que tudo começa a mudar. Às vezes você acha que está amando, mas, na verdade, está se prendendo. Está mantendo em pé uma história que já desabou por dentro. Está carregando uma imagem que só existe na sua lembrança e, mesmo assim, insiste em chamá-la de lar. É sutil. O apego não grita, não bate a porta, não te obriga a ficar. Ele apenas sussurra: e se você não encontrar mais ninguém assim? E se você nunca mais sentir algo tão forte? E se essa for a sua única chance de ser feliz? E é aí que nasce a prisão. É feita não de grades, mas de dúvidas. Não de correntes, mas de esperanças recicladas. Você permanece, não porque quer, mas porque tem medo de partir. E esse medo veste disfarces bonitos: paciência, lealdade, fé. Mas no fundo, o que há é insegurança, carência e uma ideia de amor que aprisiona mais do que liberta. A neurociência chama isso de reforço intermitente, o mesmo mecanismo que vicia uma mente em jogos, vícios e relações instáveis. Você vive entre migalhas e promessas, entre momentos intensos e longos vazios, entre um passado idealizado e um presente negado. E quanto mais você tenta consertar, mais se afasta de si. Aos poucos, começa a se perder em função do outro. Começa a diminuir a própria luz para caber no espaço pequeno que te deram. Começa a se calar para manter o pouco que ainda resta. Mas amor que aprisiona não é amor. É apego travestido, é medo de escassez. É tentativa de preencher um buraco que nasceu muito antes daquela relação começar. E por isso, desapegar é muitas vezes um ato de amor próprio. É dizer: eu mereço mais do que isso. Eu escolho não me perder por ninguém. Eu não quero mais viver acorrentado à lembrança de quem eu fui ao lado de alguém que não soube me ver. Soltar dói. Mas não soltar pode doer ainda mais, porque corrói por dentro lentamente e leva junto a sua paz, sua autoestima, sua alma. Desapegar é também voltar para casa, a casa que é você.